O Illustrator, na versão 2021, entrou com algumas novidades bem legais aí. Para quem assistiu Adobe Max nesse ano, pode conferir não só as novidades do Illustrator, mas também dos outros softwares da Adobe, como o Photoshop, que a gente também já falou aqui no blog. O Illustrator ele entrou com algumas coisas bem legais, principalmente em relação ao texto. Então, por exemplo, se você faz um textinho aqui qualquer e dá um Ctrl T para abrir aqui a caixinha do caractere, você pode habilitar algumas coisas que são mais novas. Então, você vem aqui no menuzinho. Dentro desse menuzinho você tem mostrar opções ajustar ao glifo, que vai te mostrar aqui algumas opções de alinhamento que a gente vai ter quando for colocar um objeto do lado. Já já a gente vai fazer esse teste. E também dentro do mesmo menuzinho, a nova opção mostrar opções de altura da fonte. A gente vai acabar utilizando bastante isso quando você for colocar uma fonte dentro de uma área mais apertada e você precisar definir pela altura e não somente pela caixa toda, como a gente sempre fez até a última versão. Então, se você pegar aqui um retângulo e colocar ele aqui para trás, vocês então vão poder arrumar o tamanho dessa fonte não só pela caixa, mas também aqui habilitando essa opção pela altura da capitular ou pela altura mínima, que são as que a gente mais vai utilizar. Essa aqui são para fontes do tipo CJK, que é para aquelas que têm os glifos especiais, como de outros alfabetos. Então, pode ser que para a gente, o nosso alfabeto não seja tão útil no dia a dia, mas essas duas com certeza vão acabar sendo bem interessantes. Por exemplo, a altura da capitular ela vai se basear pela altura da letra maiúscula. Então, se você coloca ela aqui e aumentar o tamanho da fonte, você vai aumentar a partir do tamanho dela, da letra D aqui no caso. Se você coloca para a altura X, você está mexendo então no tamanho da fonte a partir da altura das letras minúsculas. Para ficar mais claro aqui, eu vou mudar a unidade para ponto e vou deixar esse retângulo aqui com a altura de 50 pontos. Sabendo isso, então, vou pegar aqui o meu texto, deixar tudo em maiúsculo. Então, colocar aqui todas em maiúsculo e aumentar a altura da altura capitular para os mesmos 50. Fazendo isso, eu consigo então criar o tamanho do texto da letra maiúscula exatamente no tamanho do retângulo, sem ter que ficar fazendo aqueles ajustes na mão ali e não ter precisão nenhuma. Aí é só arrumar a largura do retângulo para que fique exatamente aqui no tamanho dos glifos. Uma outra coisa bem legal também relacionada aqui ao uso de fontes e o seu alinhamento, a gente tem agora a opção de alinhar objetos não somente à caixa do texto, mas sim aos seus glifos. Então, se você coloca aqui um outro texto e pega um retângulo aqui do lado, toda vez antes que a gente queria alinhar então o texto, a gente selecionava ali o texto, selecionava junto aqui o retângulo, vinha aqui em janela, alinhar, ou mexia aqui no alinhar do propriedades mesmo, mas vou abrir aqui para ver todas as opções. E dentro do alinhar aqui você poderia colocar para alinhar tanto no eixo horizontal quanto no vertical. No caso aqui, vou alinhar pelo vertical. Só que o que ele fez por padrão? Ele alinhou a caixa do texto. Então, vocês podem ver que a caixa do texto não necessariamente ela é da altura do texto. Então, visualmente, a gente pode perceber que isso não está totalmente alinhado. Vai ficar bem claro se eu colocar esse retângulo aqui por dentro, jogar ele para trás e mudar a cor. Então, percebam que o alinhamento não ficou legal. Então, agora a gente consegue alinhar o texto a partir dos seus glifos, que são os caracteres. Então, se eu seleciono aqui os dois, tanto o retângulo quanto o texto, venho aqui no meu painel de alinhar, clico nesse menuzinho e aqui vai ter a opção para alinhar o texto de ponto, dentro de alinhar as bordas do glifo. Clicando aqui e realmente fazendo alinhamento agora, vocês podem perceber que ele já mexeu tanto no eixo vertical quanto no horizontal, a partir dessa seleção, permitindo um alinhamento muito mais interessante nessa situação. E ainda referente aos glifos, você tem uma outra questão nova também. Se você pega aqui um texto, coloca um objeto do lado, e se essas opções aqui do alinhamento que eu mostrei primeiro, caso não estejam abertas, lembrando, você vai abrir elas aqui no menuzinho, clicar aqui em mostrar opções, ajustar ao glifo. Com essas opções ligadas, então, se você simplesmente arrastar esse objeto do lado do texto, ele vai então aparecer essa linha verde mostrando o alinhamento a partir da base ou do topo do seu texto, sempre a partir da maior ou das menores letras, então na fonte maiúscula ou minúscula. Mas no caso aqui a gente está usando só as letras maiúsculas. Então fica muito mais fácil de você alinhar um objeto para fazer um pontinho no final, por exemplo, tanto em cima quanto embaixo aqui dos seus glifos. E a última parte do texto, que vem aí do InDesign,
você tem a opção de criar uma caixa de texto, um tipo de área, e colocar um texto qualquer lá dentro. Só que agora, além de você poder alinhar ele na horizontal, que é a opção padrão do parágrafo que sempre teve, você também pode alinhar aqui, quando é um tipo de área, ou seja, um parágrafo desse jeito, você pode alinhar verticalmente também, tanto no centro quanto na base, ou distribuir as linhas, caso tenha mais do que uma linha. Essas opções estão aqui no próprio painel Propriedades, bem fácil de vocês mexerem. E saindo um pouquinho agora do texto, a gente tem uma nova ferramenta bem legal, que na verdade é uma atualização de uma bem antiga, que é a ferramenta de recolorir. Você pode acessar ela selecionando a arte que você quer recolorir. Pode ser um objeto, diversos objetos na seleção. Se você tiver com o painel controle aberto, vai aparecer bem aqui, que é esse círculo. Lembrando que para abrir o painel de controle é só vir em janela, controle. Se não quiser abrir o painel de controle, você pode vir também editar cores, recolorir arte. E agora aqui a gente tem a possibilidade de selecionar essa arte, clicar em seletor de tema de cores e selecionar uma foto ou uma outra ilustração com cores diferentes dessa selecionada. Com isso, então, ele pega ali a paleta principal de cores utilizada naquela imagem e reproduz na sua seleção. Claro, sempre faz uma cópia do original para não perder as suas cores originais. Depois de escolher então a cor que você quer substituir, você pode aumentar ou diminuir aqui o raio de cores que ele vai estar atingindo pelas opções de matiz, saturação e brilho, nos dois modos que a gente tem aqui embaixo, até chegar no resultado que você gostaria. Além de poder mexer nas cores manualmente, como já era possível fazer antes. E por último, já que a gente não consegue testar aqui o novo Illustrator do iPad, vocês também podem facilmente passar arquivos do Photoshop para o Illustrator pela sua biblioteca. Então aqui no Photoshop, salvando aqui um objeto, uma camada dentro da sua biblioteca, no Illustrator ele vai aparecer aqui também, podendo então ser arrastado e posicionado aqui para finalizar o trabalho. Na minha opinião, tivemos então grandes avanços na parte aqui de alinhamento de texto que você pode aproveitar bastante na diagramação dos seus próximos trabalhos. Se gostaram então, continue acompanhando a gente aqui no canal e no blog do Design Nerd, onde a gente está sempre postando novas dicas para quem trabalha na área criativa. E até a próxima!